A Consciência, Dr. Norberto Kepp. Esse livro apresenta algo que todos acreditam ser desagradável, não apenas para você, mas qualquer pessoa não quer saber de ter consciência, pois pensa que ela dói, mesmo que forneça força. Dr. Norberto Kepp escreveu esse livro para ler, meditar e colocar em ação as descobertas das quais não se pode mais fugir, se é que algum dia conseguiremos. Primeira parte. Da consciência. A consciência do inconsciente é a da doença. A consciência da consciência é o desenvolvimento. Apresentam-se em dois aspectos distintos de personalidade. O primeiro, superexplorado pelos admiradores das ciências psíquicas. O segundo, muito incompreendido ainda, mas sem dúvidas extremamente amplo e construtivo, pois muitos autores abordam questões transconscienciais, superconscienciais. Contudo, o único problema é a permanência somente nelas. Contudo, um depende do outro. O primeiro não pode existir sem o segundo, nem este sem o seu antecessor. Nada causa maior fúria ao ser humano do que a percepção de sua consciência, pois ela é sempre vista como algo inadequado. Consciência não é algo tomado ao consciente, mas existe por si, vivendo em outra direção. Será possível que a psicanálise tenha seguido uma técnica errônea? O que se observa, portanto, é um processo de inconscientização, dentro do qual o cliente receberia alta quando estivesse inteiramente doente. O único elemento completamente novo no homem é a consciência. É a sua única originalidade. Instintos todos os animais possuem, vida, até mesmo a planta. Contudo, o seu reconhecimento somente nós possuímos. Todo o trabalho humanista foi elaborado para conscientizar o homem. Somente a técnica utilizada não foi a correta, devido ao desenvolvimento invertido básico de percepção, pois, quando se absorve o contrário, espontaneamente, mas não voluntariamente. A consciência que o Dr. Kepp se refere não é a do inconsciente, mas dela em si mesma. Tanto assim que o seu método sempre visou atingir o inconsciente indiretamente, lapsos, sonhos e associações de ideias. Toda vez que os confundirmos, prejudicamos-nos. Costuma-se identificar a consciência ao que ela observa, os olhos com os objetos vistos, a exemplo, a fraqueza, a mentira, o engano, a astúcia, com ela mesma. Uns outros exemplos, a agressividade em si não é boa ou má, depende apenas do seu uso e, assim, todas as outras coisas. Consequentemente, enquanto estamos investigando as causas, afastamos-nos da sua realidade. A essência do ser humano é a sua consciência, algo acidental, mas que poderá se tornar definitivo se for continuamente alimentado. Por essa razão, pode-se alegar que ela existe, mesmo que não estejamos percebendo. Temos de cuidar a cada momento para manter a consciência viva. Contudo, vemos como inútil e até prejudicial. A consciência existe sua participação, cedo ou tarde, com o destino da civilização ou do ser humano. A consciência é um processo de ação contínua, ao contrário do inconsciente, que está lá, firme e intransponível como uma rocha. Da conscientização. Poucos cuidam da consciência, embora deem mais atenção às carências afetivas. A humanidade está repleta de afeto, principalmente os chamados sentimentos negativos, mas totalmente carente de conscientização. Na prática, afeto não resolve nada, seja ele qual for, sobretudo porque é teórico, ou ainda, o verdadeiro sentimento tem uma dimensão, a consciência. Expressar sobre o afeto, melhor ainda, que somos vítimas ou até culpados pela falta de amor que existe no mundo,
É muito mais fácil, sobretudo para enganar os ingênuos, mas perceber o próprio grau de alienação, fuga da realidade ou dos outros é bem mais difícil e útil. O ser humano precisa perceber a sua quase total alienação a toda e qualquer realidade. Quando Pilatos perguntou ao Messias o que era a verdade, nem ouviu a resposta e virou-lhes as costas. Exatamente o que fazemos nos dias de hoje, ou até mesmo amanhã. Caso o ser humano não der uma volta de 180 graus em seus pensamentos, continuará batendo com a cabeça no grande muro da sua resistência à realidade, sem a possibilidade de evoluir. O sentido da civilização é oposto ao humano, levando seus membros à destruição precoce. O homem criou sua estrutura psicossocial no sentido inverso ao dos seus reais benefícios, melhor dizendo, formando sua vivência inteiramente doentia, uma psicossociopatologia. O que vivemos hoje ilustra bem isso. O processo de conscientização exige um esforço permanente, sem parar, para garantir sua existência, tornando inevitavelmente constante, sofrendo contínua transformação, levando o indivíduo a se assumir, uma conduta simbiótica, trabalho, consciência. A palavra consciência significa o estado de percepção de conhecimento. Inexiste fenômeno humano aparentemente mais desagradável do que o da conscientização. A consciência quebra a barreira entre o pecado e a virtude, o erro e o acerto, o bem e o mal. A civilização humana quer basear-se na ideia de um processo lento, mais duradouro de evolução, quase todo ele dependente dos fatores naturais e independente da vontade do homem. Por intermédio da experiência psicanalítica, notamos, pelo contrário, uma alteração psicoorgânica quase repentina, um aperfeiçoamento da percepção e uma perspicácia psicológica imaginada apenas em indivíduos do século XXI. Da manifestação da consciência. A consciência existe por si, inclusive no ser humano, e não só enquanto está em contato com ela. Pode ser denominada de realidade, verdade e liberdade. Deus é algo dinâmico, atualmente sempre exigindo contato, nunca estando só. Estabelece-se num mistério, a sua base é dupla, chegando sempre a um terceiro desfecho, independente da vontade de seu possuidor, capaz de transformar o indivíduo quando o aceita. O que está a ser conscientizado já é existente, tão somente aguarda a ação da vontade para se fazer valer. A vontade é um elo de ligação para a sua ação. O instigante é observar que, mesmo que o indivíduo não deseje, ela continua existindo. O mesmo pode-se afirmar do inconsciente que, independente do indivíduo, querer ou não, ele existe. A consciência relaciona-se a praticamente tudo como algo ilimitado, é o reino da inventividade. É o único elemento de autenticidade e originalidade do indivíduo em relação aos demais. O integral mérito no seu viver é ter consciência, um princípio sobremaneiramente emocional, parâmetro e geratriz de toda a sua estrutura. Ela possui qualidade e quantidade. Grande parte dos indivíduos necessitam ainda entender a respeito da consciência e quase totalmente, a sua totalidade, melhorar a consciência de tudo. O trabalho é sinônimo de consciência, porém pode significar uma fuga, na medida em que se transforma numa agitação, porque ela sempre foi tida como integrante semelhante ao sofrimento. E, nesse momento, com a descoberta do processo invertido, observa-se por outro ângulo. O ser humano deseja, através do processo de força bruta, fugir da manifestação de sua realidade. Ele considera que está sendo impedido por elementos exteriores e, principalmente, interiores. É alegado aqui que a confusão que procura fazer entre conhecer, a ser, ignorar, não ser. Insistimos em enxergar a consciência
como causadora de sofrimentos, e não a nossa resistência em não observar. A exemplo, ser coerente é estar em contato com a incoerência. A consciência está em todo o tempo criando, ainda que não perceba, essencialmente no instante em que está em contato com o desmantelamento de qualquer elemento. O método de se observar é infinito, e a dialética, a discussão entre sim e o não, é o seu caminho e também o eterno. O ser humano contemporâneo sente-se desconfortável, pois está exageradamente científico, em prejuízo do sentimento e de pensamento. Tempo em que os religiosos e os filósofos, imensamente apegados à unilateralidade existencial, pretendem restringir o ser humano a uma representação alienante. A própria ciência psicoterapêutica busca encaixá-lo nos seus princípios e diagramas de trabalho, destruindo seu valor real. É o homem subordinado aos interesses políticos e econômicos na vida social. Deste modo, o seu estado piora, levando-o a um desespero maior. O mais prudente é deixar as crianças e as pessoas simples em paz, com o objetivo de não abalar o mundo dos únicos que vivem bem. O ser humano teme a verdade, mas também não aplaude a mentira, como muitos imaginam. Ele aprecia, e muito, os que possuem coragem de revelá-la. A mesma mentira de um indivíduo há milhares de anos. Nós a temos agora, em contrapartida, a mesma verdade de 1 milhão de anos atrás e de agora, e será sempre a de sempre. Da função da consciência. A consciência é livre, vai aonde quer, alcança o que quiser. Há uma diferença primordial entre o inconsciente e o não consciente. O que conscientizamos habitualmente não é o que está em nosso inconsciente, mas unicamente o que existe, podendo se manifestar que é uma consciência da consciência, embora não queiramos saber tal fato. A consciência do inconsciente seria a do patológico, material reprimido, e a consciência do consciente, a evolução, o aperfeiçoamento. Consciência é entrar em contato com o nosso nada. Desse ponto, a veracidade de vê-la de forma negativa. Achamos que a mentira é perceber a mentira, o erro, perceber o erro, o prejuízo, notá-lo, a astúcia, o engano, idem. A consciência é algo particularmente humano. Está ligada ao nosso nada, dando a impressão de ser negativa. Deste modo, precisa estar sempre sendo criada. A consciência é sempre vista como um prejuízo, um roubo que faz ao interior psicológico, uma dilapidação, a criação de problemas. Ela é vista como algo responsável pelo nosso nada. E enquanto não assumirmos a consciência dessa consciência, jamais conseguiremos sair da atual situação. No momento em que se toma consciência, conectamos o presente ao passado, bem como a um possível futuro. O tempo se anula e o permanente se faz presente, profetizando a eternidade. Temos a impressão que a consciência precisa de um limite. Caso aceitamos integralmente, seremos prejudicados, como se houvesse uma humana e a outra super-humana, ou supra-humana. A consciência refere-se ao meio e não aos extremos. Ela é sempre intermediária, quando ainda existe uma possibilidade de conserto, e não depois de tudo que foi arruinado. A exteriorização de qualquer método é uma forma clara de que está exigindo a conscientização. A consciência em si não desperta qualquer interesse, como o trabalho. Ela constitui o caminho para alguma coisa. Isto sim pode nos atrair. E seus caminhos são, começando pelo místico, diremos que é um meio para se chegar à verdade. É a possibilidade de ser feliz, ou ainda, de livrar-se da angústia, dos percalços da existência.